Fala, fenômeno, tudo bom? Boa noite a todos vocês aí do outro lado. Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, né? Vocês podem estar vendo aqui o cenário um pouquinho diferente, que a gente está ajeitando ali, né? O outro lado, então a gente fez aqui bem sugestivo, tá? Porém, tá bem, né? Acredito que a iluminação tá legal e o áudio também para vocês aí está bem legal, tá bom? Deixa o teu like, te inscreve no canal aí, lembrando que tudo isso é de graça, tá? Deixar o like, se inscrever, não vai custar absolutamente nada e a gente precisa do like de vocês e precisa também, tá, da inscrição. Galera, vamos lá. Ontem o Clube do Remo perdeu por 3-0 para o Flamengo, já falamos um pouco no vídeo de hoje de manhã, né? E nada tão anormal do que poderia ser. Porém, se deixa uma boa impressão do primeiro tempo do Remo e desses dois jogos fora, do segundo tempo contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Remo oscila muito, por isso ainda não chegou à vitória. Acredito que quando o Remo acoplar este segundo tempo contra o Coritiba e o primeiro contra o Flamengo, as vitórias do Clube do Remo irão vir de forma natural, tá? Sem forçar muito. Quem sabe a gente não consiga isso ou chegar próximo disso, 70, 80% contra o Bahia. É um jogo dificílimo, o Bahia é o único time invicto da Série A, mas a gente viu que se ontem tem um pouco mais de qualidade, né, um pouquinho de paciência também, o clube do Remo conseguiria alguma coisa melhor contra o Flamengo, né? E a gente joga em casa. O Mangueirão estará aí no mínimo com umas 30 mil pessoas, acredito que será o maior público do Remo. Por quê? Porque a gente já viu melhora no Remo. Acho que assim, bem sincero, o torcedor que disser que o Remo não evoluiu do Osório pro Léo Condé é até falta de respeito com o trabalho do Léo Condé até agora. Ah, até perdeu duas partidas. Perdeu contra o Coritiba, perdeu contra o Flamengo. Não coloco a derrota contra o Fluminense culpa dele. Ele chegou num dia, no outro tava ali. Não teve nem tempo para trabalhar. O Remo teve azar contra o Coritiba. O resultado foi injusto. E ontem pegou o Flamengo, né, galera? Aí, pô, aí... Mas a gente vê evolução, tá? Eu consigo notar várias evoluções no Remo. O sistema defensivo do Remo, que levava gols com facilidade, agora não é tão assim. Tá? Contra o Coritiba a gente conseguiu ver uma zaga mais compacta. Já falei, o Flamengo é outro nível, né? Então a gente tem que saber até comparar isso aí. O time é mais bem postado em campo. Tá faltando o ataque. Tá faltando a qualidade lá no ataque. Tá faltando o time ter um pouco de paciência. E isso vem muito, sabe com o quê, pessoal? Sabe com o quê? Com as não vitórias do Remo. Quando a vitória não vem, o atacante toma uma decisão errada, o meio-campo toma uma decisão errada. Né? Psicologicamente, futebol é técnico, tático, físico e psicológico. O psicológico do Remo tá muito ruim. É por isso que eu digo, o Remo precisa vencer a primeira partida. Para a gente chegar nesse denominador comum, top, para o Remo sair vitorioso e após essa primeira vitória conseguir a segunda, a terceira, né, conseguir psicologicamente melhorar. Que aí, tecnicamente o time vai melhorar, taticamente o time vai conseguir se entrosar mais rápido, perdão, e as coisas vão vir mais naturalmente, tá? Então, ingressos sendo vendidos, acreditem em um público de 30 mil reais e vamos falar, né, a partir de amanhã com mais incisão a questão do Remo em Bahia. Antes disso, o Remo corre no mercado desesperadamente, atrás de jogadores, né? O Remo contratou um jogador e não saiu no bid hoje. Então, ele estará fora da partida contra o Bahia no domingo, às 16 horas no Mangueirão. Porém, estará disponível para a Copa Verde, Copa Norte agora, né? Para a Copa Norte, tá? Vamos falar um pouquinho depois dessa Copa Norte, porque eu vou falar um pouco da entrevista do Léo Condé. Para mim, a melhor entrevista que eu vi neste ano de treinador. Quem não viu ainda, só procurar na internet, tá muito, muito legal, tá? A entrevista do Léo Condé. Antes disso, a gente vai apresentar o jogador aqui que o Remo já contratou, né? É o jogador que já está contratado pelo Remo e vai ser anunciado em breve. É... Matheus Alexandre, tá? Matheus Alexandre, o jogador tem 26 anos, nasceu dia 7 de abril, né, de 99, 1,88 m, meu amigo. Nossa, é muito alto para um lateral, né? Normalmente os laterais são mais baixinhos. O jogador estava no Esporte Clube do Recife,
participou de um jogo na Copa do Brasil, né? E de 3 jogos de 11 possíveis no campeonato pernambucano, tá? No campeonato pernambucano. Vocês podem ver aí, Matheus Alexandre e Anastácio de Souza, né? Não é meu parente não, tá? Mas leva Souza, lateral direito do Sport, que tem contrato até 2028. Ele vem por empréstimo com opção de compra. Se ele for bem, o Remo pode comprar o jogador. O jogador tem passagem por Corinthians, Inter de Limeira, Coritiba, Cuiabá e estava por último no Sport. No Cuiabá ele foi considerado um bom jogador lá. No Sport, a torcida do Sport tá dando graças a Deus do jogador ter vindo ao clube do Remo. Disputou 4 partidas esse ano, era reserva, né? E a torcida do Sport não gostava dele lá. Tá? Não deu certo no Sport, essa é a grande realidade. Ele é de Marília, né? São Paulo, paulista. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não conhecia o jogador, pegamos informações na internet. E vídeos, eu não gosto muito de analisar vídeo porque o vídeo normalmente são os melhores momentos. É mais pra gente analisar o perfil, como o jogador joga, né? É um cara alto defensivamente, até melhor do que ofensivamente, porque fisicamente tem o perfil avantajado. E é um jogador de passe curto, né? E de boa marcação, mais do que ir na linha de fundo, virar um ala. Tá? É o que a gente pode resumir para vocês. Eu não conheço o jogador, apenas vi uns vídeos na internet e vi que ele tem, né, este perfil. Tá? Agora jogar assim eu nunca vi. Tá? Eu me lembro que quando o Remo contratou o João Lucas do Grêmio, a torcida do Grêmio queria ver o inimigo e não queria ver ele. E o João Lucas estava jogando muito bem, né? Infelizmente a gente perdeu o João Lucas. Mas vamos dar tempo. O Remo contratou com urgência, achou, né, esse jogador aí, já que o Remo só tinha o Marcelinho, e quem tem um não tem nenhum, ainda mais na Série A, né, onde o nível de dificuldade é muito alto. Na esquerda, o Remo, me passaram aqui, o Remo tá praticamente certo com o lateral esquerdo, vão anunciar também, né, até porque o Chamba é muito bom jogador, mas como o Remo contratou um lateral, ele tem que voltar pra zaga, né, porque o Kaique não tem as mínimas condições de jogar a Série A. Ou o Remo poderia ir atrás de um outro zagueiro e deixava o Chama na esquerda para jogar com o Marlon, né? Ou ele volta para a zaga para o outro lateral esquerdo jogar. Vamos ver o que vai acontecer no domingo contra o Bahia. A gente vai falar a partir de amanhã sobre esse jogo. Eu falei que eu ia falar sobre a entrevista do Léo Condé. Gostei muito da entrevista do Léo Condé. Tá? Um treinador que enxergou a partida que eu enxerguei, não passou pano. E outra, sabe onde está exatamente os erros. Isso é o que mais me chama a atenção. Às vezes o treinador vai pra entrevista e ele pega um microfone, aí fica, né? Ah, porque o time mereceu a vitória, ganhou, no próximo jogo. Aliás, mereceu a vitória, nós perdemos, mas no próximo jogo vai dar certo. Tá, mas por que mereceu a vitória? Por que no próximo jogo vai dar certo? O que que precisa fazer para no próximo jogo dar certo? Aí o cara vai enganando, vai enganando, vai enganando o torcedor e vai passando os resultados e não consegue, acabou. Aí a gente acaba conseguindo um insucesso. O Léo Condé ontem colocou o dedo na ferida, falou exatamente o que aconteceu entre Remo e Flamengo, o que ainda pode melhorar e contratações, né? O Remo precisa, ou seja, ele tá aí, né, indicando e a diretoria tá dando para ele essas contratações. E taticamente ele foi perfeito. O Remo precisa um pouco mais, né, de calma na frente do gol. Se aquele gol que o Remo errou ontem contra o Flamengo tivesse entrado lá no gol do Flamengo, o jogo poderia ter sido outro. O Flamengo foi lá e matou a partida, né? Porque ele fez o que o Remo não conseguiu, teve capacidade e técnica de fazer. Então ele ganha aí o Poveda, ganha o Talhari pro próximo jogo, né? Quando eu digo ganha, é porque ontem o Talhari entrou, não deu pra fazer muita coisa, o jogo já tava 3-0, né? É complicado, né, galera? Então vamos ver se o Talhari ou o jogador Poveda entra em campo. Eu vejo assim,
Se ele contratou 2 atacantes, pelo menos um tem que entrar titular domingo. Senão era melhor não ter contratado. Ah, tá dando certo ali, fechar a casinha 4-5-1, tá, mas o Remo não faz gol. Então o Remo vai precisar desse atacante. Theo, quem tu tiraria do time? Fácil. Nem pensaria. O Patrick de Paula. Tá, Theo, esse time jogaria como? No mesmo 4-5-1? Poderia jogar no 4-5-1 fácil. Ainda. E eu jogaria no 4-5-1. Sim. Só que em vez do Vitor Bueno jogar de falso 9, sairia o Patrick de Paula e entraria ali o Poveda ou o Talhari. Deve ser o Talhari porque já jogou ontem. Ele já fez esse teste. Pronto. Repetiria a escalação ontem no meio campo. Pico, Zé Ricardo, tá? E Vitor Bueno. Tirando o Patrick de Paula. Recuaria o Jajá pela direita, o Aleph Manga pela esquerda, fazendo uma linha de 5. E deixaria um atacante lá na frente. Porque quando a bola chegar, pessoal, o cara que tem ali o faro do gol, é mais fácil ou menos difícil dele errar do que um cara que não tem o faro do gol. Por isso que é atacante. Então eu faria isso, tá? Deixaria o Remo no 4-5-1, o Aleph Manga, o Jajá. E aí colocaria ali o Talhari ou até o Poveda. Eu acredito que ele deva fazer isso, né? Porque o Patrick de Paula aqui é até um bom jogador, mas às vezes ele acha que ele é mais do que ele é. E não é. Ainda mais ele que é um jogador que já teve vários problemas na carreira. Perdão, extracampo, né? E aí ontem ele quis aparecer no Maracanã como se fosse um espetáculo para ele aparecer. Então ele quis aparecer individualmente, deixando o Remo na mão, né? Taticamente. Futebol são 11, então é um conjunto, não dá para te, né, tá decidindo sozinho. Cara, não é Messi, pô, não é Cristiano Ronaldo, não é Romário, não é Ronaldo Fenômeno. Se fosse, beleza, todo mundo jogaria por ele, mas não é. Por eles, mas não é. Então ontem o Patrick de Paula foi muito xoxo na partida. Eu diria que ele e o Kaique, os dois piores jogadores do Remo ontem. O Remo não tem que ter muito tempo para treinar e vai ter que ser assim. Tem que ganhar do Bahia. Aí vai ter 10 dias. Ah, até o Remo jogar na Copa Verde. Ontem o treinador já falou. Copa Norte, né? O treinador do Remo já falou. Vai utilizar os jogadores que não estão tendo chances para mostrarem trabalho para poder entrar no time da Série A. Ou seja, vamos ver. Pavani, quem mais aqui? Klaus, Thales. Esses jogadores que não são aproveitados vão jogar a Copa Norte com a possibilidade de aparecerem lá para poderem ir pelo menos no banco de reserva no Campeonato Brasileiro da Série A. Concordo em gênero, número e grau com o Léo Condé. Não aquela loucura que o Osório fazia, que tinha um jogador era titular da Série A num dia, 3 dias depois não ia para a Copa Norte, que era o Paraense na época. Aí depois já ia no Paraense e não ia. Era uma salada estragada de fruta do cacete. Perdemos 4 meses com o Osório. Então, galera, é nosso segundo vídeo de hoje. Amanhã, tá? Vamos trazer vídeo para vocês com mais informações aí. O Remo que ainda deve trazer o Maceió, jogador da Portuguesa, tá? Tá negociando, que o Remo quer comprar o jogador. E também deve estar trazendo o David Braga, inclusive o Atlético já contratou o camisa 10 do Tombense, né? Porque já sabe que vai perder o David Braga e o Remo tenta tirar ele de lá até sexta-feira que vem. O Remo vai anunciar esse lateral esquerdo, né? E deve anunciar mais um volante. Fiquei sabendo que o Remo tá atrás de outro volante, tá? Tá que o Cantilho tá indo embora do Remo por fim de contrato. Então é isso, galera. Mais informações amanhã, inclusive sobre o Diego Hernandes, tá? Sobre o Diego Hernandes também. Valeu, galera. Fui.